Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Você pode se colocar de pé nessa noite? É um prazer estar na casa do Senhor. Este é o lugar onde nós nos reunimos para adorar, onde nós nos reunimos para dar ações de graças ao nosso Deus. É um lugar onde nós nos reunimos para doar ao nosso Senhor o nosso coração, o nosso pensamento, e que nessa noite seja mais uma noite de entrega, de adoração ao Senhor. Como a gente não está tendo o momento de oferta, os irmãos ficam à vontade para, a qualquer momento do culto, estar vindo depositar os seus dízimos e ofertas. E que nessa noite você se desprenda de qualquer coisa, que você adore ao Rei da Glória. Nós celebramos a Deus, aquele que era, aquele que é e há de vir, e que a Ele seja toda honra, toda glória, todo poder, para todos sempre. Amém. Vamos declarar a Ele a glória. No Salmo 139, a partir do verso 16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. O Senhor tem
pensamentos preciosos ao nosso respeito. E Ele já conhece os nossos dias. Ele nos viu antes mesmo que os nossos ossos fossem formados no ventre das nossas mães. E é esse Deus que nós declaramos o nosso amor. É esse Deus que nós declaramos a nossa gratidão nessa noite. Vamos dizer: Senhor, eu te amo mais que o ouro, mais que a prata, Senhor. Eu te amo mais que a mim, Jesus. E nem as estrelas do céu poderiam conter o teu amor por mim. Aleluias. Teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados
Senhor, te amo. Senhor, te amo. Nós te amamos. Nessa noite nós declaramos que Tu és santo, Jesus. E que não existe outra canção que possa expressar, com outras palavras que possam expressar quem Tu és, a não ser cantar que Tu és santo, 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 que Tu és poderoso. Comece a cantar a sua canção para o Senhor nessa noite. Comece a dizer para o Senhor que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Te exaltamos, Jesus. Jesus. Santo, santo. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Suas coroas no altar, as criaturas a cantar, dia e noite sem parar. Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Declare santo, 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 Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Aleluias. Os irmãos podem se assentar, missionário Alexandre. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos no culto festivo, adorando ao Senhor,
proclamando a Ele, bendizendo a Ele, congratulando a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de força, de majestade, de poder. A Ele a glória e a honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero lhe convidar, queridos, nesta noite, aqui está o gasofilaço. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta. Você pode procurar a nossa irmã Maria, que está com seu envelope, e você pegar o envelope do dízimo. Então, a todos aqueles que estão aqui nesta noite, que chegaram agora, a irmã Maria está com o envelope, tá bom? Você faça também, se aqueles visitantes que querem também fazer sua oferta, também ali tem envelope ali, o irmão Hildo estará ajudando o irmão também, tá bom? Lança o teu pão, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Reparta com 7, ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Esse é um texto da palavra de Deus que nós podemos aplicar bem, falar sobre o dízimo e a oferta. Você não sabe que dia, você não sabe qual tempo a semente que você lançou vai produzir, mas Ele manda em todo tempo lançar a semente, em tempos oportunos. Mas o tempo oportuno pode ser um momento de escassez. Sim, foi no momento de escassez que Elias pediu para fazer um bolo. Foi no momento de escassez que os 4 leprosos saíram para anunciar que havia uma grande prosperidade no arraial dos midianitas. Deus faz coisas na escassez. Deus opera na escassez. Deus faz milagres na escassez. Quantas escassez existem na minha vida e que, se Deus deixasse, ou se Deus não quisesse, não fosse bom, não fosse misericordioso, na nossa escassez espiritual nós já teríamos morrido, não é verdade? Mas é nessa escassez que Ele nos manda a lançar. Lança hoje a tua semente, depois de muitos dias acharás. Pastor Roberto, Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, a graça e a paz do Senhor nos sejam nesta noite acrescentadas. Você está alegre com Jesus, irmãos? É tempo de alegrar-se no Senhor. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta noite aumenta a minha alegria, porque eu sei que Jesus está voltando. Não tenho dúvida nenhuma disto, né? Agora de manhã, mais um sinal de que os ponteiros do relógio de Deus estão se cruzando, estão se juntando, né? Nosso pastor lá de Amargosa ligou e falando do que aconteceu lá. Amargosa, aqui, me parece que é perto do Recôncavo, né? Um terremoto nesta manhã. E de grande intensidade, 4,6 da escala Richter, que é um terremoto de grande intensidade, porque diz os sismólogos que até 3 é de baixa intensidade, de 3 acima, né? E ele disse, falando para nós, os pastores, ele disse: olha, irmãos, foi tanto irmão que correu para a igreja, foi tanto irmão hoje na igreja. Meus queridos, Jesus está voltando. É tempo de alegrar-se, porque o crente fiel diz:
ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Louvado seja Deus, que Deus lhe abençoe. Você que está nos vendo e nos ouvindo pelo Facebook, que Deus lhe abençoe. Onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus lhe alcance nesta hora, assim como Ele está fazendo aqui, né, neste templo físico em que nós estamos. Amém, queridos? Né, conosco, alguns irmãos, e eu quero destacar porque a gente volta a tantas lembranças. Eu não gravei o nome, mas está aqui conosco o filho do pastor Marconi, né? Pastor Marconi, ali de Cândido dos Sales, né? Quantas lembranças. Sua avó morou, não avó ou bisavó, morou aqui de frente à igreja, né? E conheci o pai dele quando era apenas assim, um irmão, um crente entre outros, né? Graças a Deus. E agora vê a semente, né? A semente. Que Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. A todos que nesta noite estão conosco, que Deus lhe abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Irmãos, que sem estar ali também a namorada, a noiva do Jabes, que Deus lhe abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Hoje a nossa, que a querida missionária que anota não pôde vir. Hein? Júnior. Que Deus o abençoe, Júnior. É uma alegria tê-lo aqui. Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que nós ficássemos de pé por um instante. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Rever a irmã Neuma, saber do que Deus fez na sua vida. Irmã Neuma está aqui, restaurada, né? Graças a Deus, isso é uma alegria para nós. Deus ouve a oração do justo, né, irmãos? Graças a Deus. Aleluias. Capítulo 1 de Colossenses, versos 20 ao 23. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 1, 20 a 23. Soana também conosco. Que Deus abençoe. Podemos ler, irmãos? Amém? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Amém? Podem sentar, meus queridos. Louvado seja Deus. As palavras hoje utilizadas nesses últimos dias, isolamento, né? Isolamento, pandemia, são as palavras que fazem parte da ordem do dia, né? A pandemia que traz consigo o isolamento. Eu fiquei pensando nessa palavra isolamento enquanto Deus iluminava o nosso coração para essa palavra. Queridos, estamos vivendo um isolamento social, né? Um isolamento social. Mas nessa noite Deus quer que nós pensemos, né,
na palavra também reconciliação. O isolamento, quando ele termina, né, deixa consigo a marca positiva da reconciliação. Na verdade, quando muitos voltarem, é como se houvesse uma reconciliação, porque nós estávamos separados uns dos outros. Hoje nós tivemos que comemorar o aniversário do nosso irmão Nil, nosso diácono Nil, né? E também do diácono Antônio. Meu Deus, de uma maneira que nunca fizemos, né? A gente um lá, outro cá, e foi uma coisa relâmpago. Apenas oramos, né? Cada um do seu lado. Meu Deus, a gente jamais pensava assim, que esses momentos tão bons nós pudéssemos assim ser, quem sabe, até um pouco artificiais. Não é verdade? Parece que isto leva até ao artificialismo. Mas é uma questão de vida ou morte. Não é verdade? Então, eu pensando na vida espiritual do homem, o apóstolo Paulo aos Colossenses está dizendo que, havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue de quem? O sangue de Cristo, na sua cruz, reconciliar-se consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que os homens isolados se tornaram estranhos e inimigos do entendimento, por causa das vossas obras malignas. E o apóstolo Paulo também diz que, porém, esse homem que buscou a reconciliação, que buscou fazer a paz com Deus, foi reconciliado no corpo de Cristo, pelo sacrifício vicário de Jesus. Ele diz, mediante a sua morte, para apresentar este homem que antes isolado, esse homem que antes estranho, esse homem que antes alienado, se tornasse alguém inculpável, santo e irrepreensível. Olha que diferença a reconciliação faz. Meus amados, quem sabe nesta noite Deus está nos chamando para fazer as pazes com Ele. Quem sabe esse isolamento foi decretado por alguém que não quer a nossa paz. Eu falo no sentido espiritual. O diabo decretou, o seu decreto foi para que o homem se isolasse de Deus. E o diabo disse, o vírus não é o coronavírus, nem a Covid-19. O vírus é o pecado. Vocês estão isolados, é como se Satanás estivesse dizendo ao homem sem Deus, ao homem distante de Deus, você está isolado, porque você tem um vírus que lhe leva à morte. Você está condenado. Não há chance para você, não há escapatória para você. A Bíblia diz no capítulo 5 de Romanos, que tendo entrado o pecado por um homem, este pecado passou para todos os homens. Olha o que é isso. Pandemia, não é isso? Primeiro vem a epidemia, depois a pandemia. Quando a pandemia, quando assume, né, uma dimensão entre países. A epidemia pode ser em um país só,
e não atingir outro. Mas a pandemia, quando alcança o continente, passa para outro continente, passa para outras nações. E o apóstolo Paulo diz, olha, o pecado entrou por um homem, entrou por Adão. E o pecado passou para todos os homens, de maneira que todos pecaram. Está lá escrito. Ah, meus amados, o diabo foi o responsável desse decreto. Esse decreto não é novo. Esse decreto, o diabo assinou lá no jardim do Éden, quando o homem cogitou o pecado, quando o homem cogitou pecar contra Deus. Mas o diabo não disse logo de início as consequências. Não é assim? Quando nós, desavisados, não queremos cumprir as determinações da saúde? Não é assim? Aqueles que também desavisados dizem que nada, moço. Não pega não. O presidente diz, eu sou atleta. O outro disse, olha, aqui não entra. Quase morre. Né? Aquele não entra. O cantor Cauã. Numa live, lá ele brincando com os amigos dele, só aquilo não entra não. Olha aqui para ele, ó. Fez essa menção aqui, ó, para ele. Quase ele morre. Parece que o pai está internado. E a mãe, acho que um dos dois melhorou um pouco, né? O diabo disse, olha, não há escapatória para você. Esse vírus se expandiu. Começou lá no Jardim do Éden. Fui eu que cogitei ao homem, obra da criação de Deus, que comesse daquele fruto, porque ele seria igualzinho a Deus, conhecedores do bem e do mal. Muita gente, muitas vezes, diante do perigo, não quer se portar como médico. Não é isso? Suja aqueles que são médicos, cuidadosos por extremo, mas suja aqueles também que são profetas do caos, e que assombram os outros, que levam o outro ao pânico, que não concorda com nada. Ah, meus queridos, não é que o diabo sugeriu isso. Deus está escondendo o jogo. Em outras palavras simples, o diabo queria dizer isso. Deus está escondendo o jogo, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele. Enfrente o vírus. Hoje, nessa pandemia, muitos dizem enfrente o vírus, porque o vírus faz parte de tal país. É uma estratégia. É o controle, é uma nova ordem mundial. Sim, mas a coisa existe. O problema existe. E o diabo sempre quis fazer do homem, né, ignorante quanto ao pecado. Mas nessa noite, a Bíblia mostra que se nós temos uma inimizade com alguém, se nós temos algum inimigo, o que nós faríamos para reconciliar com esta pessoa, né? Caso a gente tenha um inimigo. Você já pensou nas pessoas que não são apenas inimigas umas das outras, mas são inimigas de Deus? Inimigas de Deus. Será que nesta noite esse é o seu caso? Será que nesta noite você não se tornou, não tem sido um inimigo de Deus? Pastor, o que é isso? É a Bíblia quem diz. É a palavra que diz.
Tem pessoas que são inimigas de Deus. Olha Paulo dizendo aos Colossenses, nós acabamos de ler, né? Que essas pessoas se tornaram estranhos e inimigos no entendimento. No entendimento de quê ou de quem? De Deus. Desprezar Deus é desprezar a palavra, porque Deus é a essência da palavra. Amém, queridos? Deus é a essência. Deus não apenas, nomeia a palavra, Ele é a essência da palavra. E o apóstolo Paulo diz, olha, esses homens se tornaram estranhos e inimigos no entendimento, de maneira que eles precisam reconciliar. E veio a reconciliação para eles. E Deus mandou, na pessoa do seu Filho, que o homem pudesse reconciliar com ele pelo seu sacrifício, o sacrifício do seu Filho. Quem são os inimigos de Deus então, pastor? O pecador, que ainda não é redimido, que não é salvo. A Bíblia chama ele de inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, porque se nós, Paulo aos Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O homem não redimido, o homem não salvo, o homem que não se arrependeu, ele é inimigo de Deus, diz a palavra. O pecador não redimido, ele odeia Deus. Ele odeia. Ele não se importa em conhecer, no texto que nós apreciamos está lá. Ele se tornou estranho e inimigo quanto ao conhecimento de Deus. Ele odeia conhecer. Ele não se importa em conhecer Deus. Até um livro muito famoso, não tem ainda na língua portuguesa, é um livro americano, Odiadores de Deus, livro famoso. Odiadores de Deus. Esse número cresce, dos odiadores de Deus. O homem não redimido, ele vive alienado. O que é alienar-se? Separar-se. É o que a Bíblia chama de estranho. Mas a palavra alienar também tem vários outros sentidos. Quando o homem se aliena, ele não apenas se separa do outro ou de Deus. O homem ele perde o foco. Ele perde a razão, ele perde o sentido, ele vive como se as coisas não existissem. O homem alienado. Essa palavra eu ouvi tantas vezes quando na faculdade, naqueles tempos, a filosofia esquerdista, todos aqueles que não concordavam, apesar da sua beleza, da filosofia, mas aqueles que não concordavam não eram muito vistos com respeito, mas sim essa palavra vinha, e no sentido assim pejorativo, isso é alienado, esse é filho da burguesia. Já pensou, o filho da burguesia? Ia no ônibus chamado Lacraia, aqui do tempo do prefeito Ivan. Eu, filho da burguesia, tinha que entrar nesse Lacraia
4 e tanto da manhã. Depois, à noite, outro curso, outra licenciatura que eu fiz. Ah, meu Deus! Entrava nesse ônibus 5 e pouco, 6 da tarde, para voltar 10 e tanto da noite. Todo dia perdia a última aula, terminava 10h20. Naquele tempo o ônibus não queria parar lá na UESB. E eu pegava um ônibus e descia correndo. O ônibus parava ali junto da Igreja Betel, na rua Siqueira Campos, Avenida Siqueira Campos. E eu descia daquela Avenida Betel até no gancho, correndo, parecendo um louco. Mas se eu não aceitasse, eu era alienado e filho da burguesia. E quem era burguês mesmo, imagina. Eu sendo burguês tinha que me virar. O homem alienado perde o sentido. Porque ele odeia Deus. Ele despreza o conhecimento de Deus. Ah, meus queridos, o homem vive alienado, né, de Deus. Paulo aos Efésios diz no capítulo 2, ele diz, naquele tempo, versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças. Aí é que entra a alienação. O alienado, ele é estranho. Ele não definiu ainda quem ele é, o que ele quer. E o homem sem Deus é assim. Não somente separado, ele é estranho. E diz aqui o versículo 12: não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem não redimido, ele alienou-se de Deus. Voltando para a pandemia social, não tem gente que se alienou, não tem muita gente alienada. Tem gente que já perdeu aí o foco das coisas, o foco de Deus. Pastor, mas mesmo os crentes. Ele perdeu. Ele está estranho. Ele ficou estranho às coisas de Deus. A palavra não arde mais como fogo. O Espírito já não tem eco no seu coração. A sensibilidade está indo embora. Então podemos alienar. E muitos se isolam. Alguns procuram a terapia. Alguns procuram psiquiatras. Alguns procuram os analistas. Para ver se tem algum jeito. E não é que alguns também, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, não estão também vivendo, porque eles são seres humanos. Eles estão também vivendo, às vezes, a mesma crise que o paciente. Então, quando ele senta no divã, né, o psicólogo diz, na verdade, esse divã era para mim também. Acho que eu vou sentar também junto com ele, para que outro nos trate. O homem alienou-se de Deus. Porque as suas obras, diz a palavra, são más. Por isso que ele não permite que a luz do Senhor reflita na sua vida e prefere viver nas trevas, porque a Bíblia diz para que não sejam reveladas as suas obras. Está lá em João 3, 19, 20.
para que não sejam reveladas as suas obras, porque suas obras são más. O homem, a natureza dele é a natureza má. E o próprio Jesus repetiu várias vezes nos seus ensinamentos: vós que sendo o quê? Maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Desde o jardim do Éden, logo após a queda, a Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis, e o Senhor lamentando diz: o meu espírito já não o que? Agirá mais no homem, porque o homem se tornou mau, e todo o seu, todos os seus intentos, seus propósitos do coração se tornaram maus. O homem está isolado de Deus. A pandemia, o isolamento é muito mais que social. É um isolamento de Deus. A Bíblia diz que em relação ao pecador, agora vem, o pecador em relação a Deus. E Deus em relação ao pecador, como fica, pastor? Deus odeia a impiedade. Deus odeia o ímpio, não porque quer destruí-lo. Deus odeia o ímpio porque ele não quer Deus. Ele odeia Deus. A Bíblia diz que o mundo odiou a Jesus. João 7,7. O mundo odiou. O Senhor explicando aos seus discípulos porque o mundo os odiava, ele diz: mas antes de odiar vocês, o mundo odiou e odia a mim, e odeia a mim. O mundo odiou Deus. E o homem se tornou ímpio, e Deus não aceita, Deus odeia a impiedade. Por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre o incrédulo. A ira de Deus permanece sobre o incrédulo. Está aqui em João 3, 36. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Pastor, mas no meio de tudo isso, é possível fazer as pazes com Deus? É possível. Nesta noite, quem mais quer é Deus. Nesta noite, Deus quer reatar a aliança quebrada de tua parte com Ele, porque Ele não quebrou essa aliança contigo. Não foi Ele quem quebrou essa aliança contigo, foi tu quem quebrou esta aliança. Os elos estão rompidos, mas nesta noite, se você crer no sacrifício vicário de Jesus por ti, naquela cruz horrenda, você nesta noite pode ser reconciliado. A Bíblia mostra, que a explicação de Deus, sobre todos aqueles versos de amor, você pode observar, no tempo passado, o verbo, porque Deus amou. Paulo diz: vivo, não mais eu. Lembra disso? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Você pode observar, né? O tempo do verbo, sempre Deus, primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Está lá em João, 1 João capítulo 4. São muitos textos para provar que antes de Deus criar o homem, Deus amava antes de criar. Pastor, que amor é esse? Porque Deus, na sua presciência, Ele já sabia que depois de me haver criado, eu cairia, eu pecaria na pessoa de Adão. E o pecado, como passou a todos os homens, todo homem. Então a Bíblia diz que antes, né, de nos criar, o Senhor planejou comprar a salvação. Planejou comprar nós para todos nós, através do sangue de Cristo. E nesta noite o Espírito Santo está aqui. Está no seu coração, lhe convencendo. De 3 formas o Espírito Santo trabalha. Usando a natureza. Alguns nem percebem. Mas Deus usa para lhe falar quem Ele é. Para lhe chamar. E diz a palavra que o Espírito Santo apela para a sua consciência. Usa a natureza, usa a sua consciência, e pelo ouvir da palavra, lembra do texto que diz, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. E enquanto o Espírito, né, chama a todos, o mesmo Espírito nos capacita para crer. Está vendo? Porque o homem alienado, ele odeia o conhecimento de Deus. E o Espírito vem para nos capacitar, aleluias, para nós entendermos e escolher a Deus, ou rejeitar a Deus, ou rejeitá-lo, né? Mas poucos, quem sabe, escolherão receber a Deus. Não tem problema, né? Não tem problema. Para Deus, esse não é o problema. O problema é para quem não escolhe Deus, não aceita o sacrifício do Filho de Deus em seu favor. Nessa noite você pode fazer as pazes com Deus. Aproveita a chance. Você pode fazer as pazes com Deus. Porque o sangue vertido na cruz do Calvário, aleluias, foi a forma de comprar, né? De nos comprar de volta. O que é uma redenção? A redenção não é comprar através do pagamento de um resgate? É ou não é? A redenção é quando se paga a volta de alguém sequestrado pelo pagamento de um resgate. Quem foi o nosso resgate? Quem é o nosso resgate? Jesus. E a Bíblia diz que Ele é o resgate e o resgatador. E Deus envia este Filho amado, o seu único Filho, para morrer e com o seu sangue nos comprar de volta mediante o resgate.
né? Pelo seu sangue, Ele expia, Ele perdoa, né? Louvado seja Deus, né? A expiação vem acompanhada da reconciliação, louvado seja o nome do Senhor. Pelo sangue de Cristo, você pode ter uma eterna redenção. Louvado seja Deus. O Senhor não efetuou uma redenção só para aqui. Não. Pelo sangue de Cristo, eu fui comprado de volta, aleluias, mediante o resgate do sangue de Cristo, não apenas para viver esta vida, mas viver uma vida eterna. Louvado seja Deus. É verdade que tem alguns resgates que depois, a depender do sequestrador, ele diz: ainda tem mais. Mas moço, você não pediu X? Pois é. Mas eu soltei ele ou ela, mas ainda ele ou ela corre risco de morte. E eu tenho outra tentativa para seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. E desta segunda vez eu quero mais X. O Senhor nos comprou para uma eterna redenção. O sacrifício foi uma vez só. Um sacrifício feito uma vez só. Aleluias. Que nesta noite você aceite. Pense bem. Receba esta reconciliação. Foi para isso que Deus trouxe Jesus Cristo. Que o Pai abriu mão do seu único filho. Jesus não morreu como um mártir, nem como um revolucionário. Jesus veio para ser e é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. É noite de reconciliar com Deus. É noite de aceitar a redenção oferecida. O sangue foi derramado. O sacrifício foi feito. Não precisará que alguém faça outro sacrifício. Foi uma vez por todas. Nesta noite aproveite a chance. Amém? É interessante. Eu estava lendo que muitas vezes Deus tem uma bandeira para levantar. Se nesta noite você quiser reconciliar com Deus. É interessante, a gente lendo na história, os romanos, quando eles atacavam uma cidade, eles tinham o costume de hastear, de levantar uma bandeira branca na porta da cidade. Era um costume. E quando aquela guarnição inimiga se rendia, e aí todos, até aquele momento, eram libertos, preservados, cada um dizia: oh meu Deus, que bom, agora tenho vida. Mas logo após, os romanos hasteavam a bandeira preta. E quando a bandeira preta era hasteada, os romanos passavam ao fio da espada todos aqueles que confiaram na bandeira branca, no compromisso daquele povo. Quem sabe nesta noite, Deus já hasteou
a bandeira branca da redenção, da misericórdia. Aproveite a chance para que a bandeira preta não seja hasteada. Enquanto é tempo, enquanto é tempo. Essa bandeira, né? O diabo tem lutado para hastear, dizendo é o fim, né? Hoje Deus levanta a bandeira da misericórdia para a sua vida. Você quer aceitar? Você quer receber? A escolha é sua. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória. Aleluia. Vamos cantar. Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Se você se sentir à vontade, se ponha de pé. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Pastor Roberto. Aleluias. Meus queridos,
É tão bom nós adorarmos, louvarmos o Senhor. Mas nós temos que ir para casa, né? Mas vai ficar esse gostinho, né? Quem sabe nesta noite o Espírito Santo tenha falado fortemente no seu coração. Amém. Deus quer lhe trazer. Quem sabe gradativamente Deus quer lhe trazer a comunhão, né? Se achegue mais, né? Se achegue mais. Há promessas para aquele que vem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos encerrando. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles irmãos que nos visitam. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos sempre aqui, de braços e corações abertos, sem poder abraçar, mas do nosso coração aberto. Amém, queridos? Para recebê-los em nome de Jesus. Todas as quartas, sextas e domingo, sempre às 7h. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Quem sabe alguém tem nesta noite uma causa que quer colocar diante de Deus. Amém? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Então apresente. É a enfermidade de alguém, da família, é um caso na justiça, é um problema de ordem conjugal, financeira. Coloque diante do Senhor. Amém? A Bíblia diz: sejam conhecidas através das vossas petições, as vossas necessidades. Abra o seu coração. Levante a sua mão. Nesta noite Deus quer depositar nas suas mãos e no seu coração aquilo que você precisa. Nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque cada dia nós podemos experimentar da Tua bondade. Tu não é um Deus de circunstância, em todo tempo Tu és bom. Em todo tempo Tu és misericordioso. Nesta noite, de mãos levantadas, nós, ó Deus, Te adoramos, Te bendizemos, ó Deus, por tudo, ó Deus, que tem nos acontecido, porque a Tua palavra nos manda dar graças em tudo. Às vezes não é fácil, Senhor, mas somente, aleluia, os gratos podem receber do Senhor a bênção que necessitam. Nesta noite, toca no corpo físico deste irmão, desta irmã. Ó Deus, nesta pessoa, da sua família, parente, Deus, que precisa da Tua intervenção. Em nome de Jesus, nós ministramos a cura divina. Oh, meu Deus, a solução do problema. Deus, Tu és dono do ouro, dono da prata. Em Ti estão escondidos todos os tesouros, meu Deus. Abra a porta para o Teu filho, em nome de Jesus, para a tua filha, para a solução desse problema, em nome de Jesus, que ainda nesta semana nós podemos ver o fruto da nossa oração, no nome de Jesus. Deus, leva-nos debaixo da Tua potente mão, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.